Cidade de Papel, vídeo número 58, uma produção Torre Small. Você deve estar se perguntando se este vídeo tem alguma relação com a famosa série La Casa de Papel. A resposta é, talvez, mais do que parece. Quando você ouve falar em La Casa de Papel, provavelmente pensa em montanhas de dinheiro. Mas, e se eu te dissesse que existe uma história envolvendo uma quantidade tão impressionante de papel que talvez a palavra casa seja pequena demais? Assista até o final, descubra números capazes de fazer a cabeça girar e veja por si mesmo se existe alguma semelhança, pelo menos na metodologia. Vamos falar de bilhões de publicações, centenas de bilhões de páginas, milhões de árvores, milhões de litros de tinta e uma história que atravessa quase 150 anos. Hoje não vamos falar de uma casa de papel, vamos falar de uma verdadeira cidade de papel. E antes que este vídeo termine, você entenderá por quê. Boa visão! Recebi recentemente este folheto que você está vendo agora na tela, entregue por um rutherfordiano, juridicamente conhecido como Testemunhas de Jeová. O senhor que me abordou foi extremamente educado e cordial, então resolvi guardar o folheto para ler mais tarde. Ao chegar em casa, enquanto esvaziava os bolsos, encontrei novamente o folheto daquele senhor. Na frente do folheto havia uma pergunta. Em português, ela costuma aparecer assim: é possível viver feliz para sempre? Mas o folheto que recebi estava em italiano, e a formulação utilizada era um pouco diferente. Uma vida sem fim é apenas um sonho? Não vou nem falar neste vídeo sobre adaptação cultural ou estratégia de comunicação, que preferiu formular essa pergunta de maneira existencial. Vou direto ao impacto que este folheto me causou. O que realmente chamou minha atenção foi outra coisa. Virei o folheto. Li as referências bíblicas citadas na parte de trás. E elas me chamaram particularmente a atenção. A primeira foi Isaías, capítulo 35, versículos 1 e 2. Uma imagem belíssima de restauração da natureza. A outra foi Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Mas foi a segunda referência que me fez parar por alguns instantes. Particularmente a frase: é o tempo de destruir os que destroem a terra. Confesso que aquela frase produziu em mim um efeito inesperado. Não porque fosse a primeira vez que eu a lia, mas porque ela tocou num projeto que eu carregava comigo havia anos. Um projeto que permanecia guardado na gaveta dos meus pensamentos. Há muito tempo eu queria investigar a dimensão real da operação editorial da Watchtower. Eu suspeitava que os números fossem impressionantes. O que eu ainda não sabia era o quanto. E naquele momento pensei: agora ou nunca. Foi ali que encontrei o impulso que faltava para desenvolver uma investigação que eu vinha adiando há muito tempo. Foi então que eu comecei a pesquisar números, estatísticas, volumes de impressão e dados históricos. E quanto mais eu pesquisava, mais percebia que não estava diante de uma simples gráfica religiosa. O que estava prestes a encontrar era algo muito maior. Parte 1. A Cidade de Papel. Desde 1879, a Watchtower Bible and Tract Society produz revistas, livros, brochuras, tratados e bíblias em dezenas de idiomas.
Durante boa parte do século XX, especialmente entre as décadas de 1960 e 1990, sua operação gráfica atingiu proporções gigantescas. As estimativas variam, mas um cenário plausível sugere que, ao longo de sua história, a organização tenha produzido algo entre 60 e 70 bilhões de publicações impressas. Esse número inclui revistas, livros, brochuras, tratados e exemplares da tradução do Novo Mundo. Para evitar qualquer superestimação, vou utilizar um cenário mínimo. Apenas 10 páginas por publicação. Não porque essa seja a média real. Muitas revistas tinham dezenas de páginas. Livros frequentemente ultrapassavam uma centena e as Bíblias ultrapassavam 1000 páginas. Mas porque quero trabalhar com um valor mínimo de referência. Mesmo assim, chegamos a algo entre 600 e 750 bilhões de páginas impressas. Se transformarmos isto em papel, teríamos algo aproximadamente de 3 a 3,75 milhões de toneladas. Se empilhássemos essas páginas, uma sobre a outra, a pilha alcançaria algo entre 60.000 e 75.000 quilômetros de altura, mais de 150 vezes a altitude da Estação Espacial Internacional. Dependendo do cenário considerado, esta área equivaleria a algo entre o território de uma capital como Salvador e uma extensão maior do que a cidade inteira de São Paulo. Agora vamos traduzir isso em recursos naturais. Uma árvore utilizada para a produção de papel gera aproximadamente entre 8.000 e 10.000 páginas. Aplicando essa equivalência, chegamos a algo entre 60 e 95 milhões de árvores. Além disso, seriam necessários aproximadamente de 30 a 75 milhões de litros de tinta, o suficiente para encher entre 12 e 30 piscinas olimpiônicas. Em termos logísticos, a madeira necessária para sustentar uma operação dessa escala equivaleria a aproximadamente 1,5 a 2,4 milhões de caminhões carregados. Uma fila capaz de percorrer várias vezes a circunferência da Terra. Tudo isso para sustentar uma estrutura de impressão contínua ao longo de quase um século e meio. Parte 2. Quando a impressão encontra o solo. Mas números são abstrações. Eles se tornam mais concretos quando lembramos que papel, tinta e impressão não existem apenas em estatísticas. Eles existem em prédios, máquinas, depósitos, caminhões, produtos químicos e resíduos industriais. É aqui que entra Wallkill, New York. Originariamente adquirido para a produção agrícola, o complexo conhecido como Watchtower Farms cresceu ao longo das décadas e passou a incorporar residências, escritórios e grandes instalações de impressão. Durante anos, o local participou da produção de revistas, livros e bíblias distribuídos mundialmente. Em 2007, durante obras na propriedade, foram encontradas tambores enterrados. A descoberta levou a uma investigação conduzida pelo Departamento de Conservação Ambiental do estado de New York. As análises identificaram áreas contendo resíduos compatíveis com atividades industriais de impressão, incluindo compostos como benzeno, xileno e outros solventes associados à indústria gráfica. É importante dizer algo com clareza. O que está documentado é a existência da investigação dos resíduos e do processo de remediação ambiental. O que não está documentado é qualquer condenação criminal relacionada ao caso
ou prova pública de que tenha havido uma tentativa deliberada de ocultação. Essas são coisas diferentes. As avaliações iniciais também não apontaram evidências de ameaça significativa ao abastecimento local de água. Ainda assim, a existência de monitoramento ambiental e medidas de recuperação mostra que a dimensão física da impressão não termina quando a publicação sai da gráfica. Ela deixa rastros materiais, como qualquer atividade industrial em grande escala. Parte 3. Uma questão de coerência. E é aqui que volto ao folheto que estimulou essa pesquisa. Entre suas promessas está a afirmação de que os problemas ambientais serão resolvidos. Não estou afirmando que a Watchtower tenha causado mais impacto ambiental do que grandes editoras comerciais. Também não estou afirmando que imprimir livros e revistas seja por si só algo errado. A questão que me parece interessante é outra. Ao longo de mais de um século, essa organização participou de uma das maiores operações de impressão religiosa já realizadas. Bilhões de publicações, centenas de bilhões de páginas, milhões de árvores, milhões de litros de tinta, milhões de toneladas de papel. Tudo isso distribuído ao longo de quase 150 anos. Hoje, existe uma migração evidente para o mundo digital, mas essa mudança parece ser, acima de tudo, uma adaptação estratégica e tecnológica aos novos meios de comunicação. Ela reduz o impacto presente, mas não altera a escala material do que já foi produzido no passado. E aqui surge uma pergunta que considero legítima. Durante esta pesquisa, não encontrei referências públicas significativas discutindo o impacto material histórico dessa produção, nem iniciativas ambientais apresentadas em escala comparável ao volume estimado de recursos utilizados. Talvez essa documentação exista, e eu não a tenho encontrado. Mas, considerando a magnitude histórica dessa operação editorial, é difícil não se perguntar por que esse tema parece receber tão pouca atenção pública, especialmente quando comparado à frequência com que a própria organização fala sobre a restauração da terra, o cuidado com a criação e a solução futura dos problemas ambientais. O que torna essa questão ainda mais interessante é que diversas organizações religiosas ao redor do mundo participam de iniciativas ambientais documentadas. Existem grupos religiosos envolvidos em programas de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, preservação de florestas, proteção de nascentes e restauração de ecossistemas. Não estou dizendo que essas iniciativas apagam automaticamente o impacto ambiental gerado por suas próprias atividades. Nem estou sugerindo que plantar árvores seja uma espécie de absorção ecológica. O ponto é outro. Essas iniciativas existem. São públicas, são divulgadas. Podem ser examinadas concordando-se ou não com elas. Durante esta pesquisa, porém, não encontrei referências equivalentes amplamente divulgadas pela própria Watchtower em proporções semelhantes à dimensão histórica da sua operação editorial. Novamente, isso não significa que elas não existam. Talvez existam, e eu simplesmente não as tenho encontrado. Mas, se existem, chama a atenção o quão pouco visíveis parecem ser. No fim, a questão não é jurídica. Não é sequer uma acusação ambiental, é uma reflexão sobre a coerência histórica. Como devemos interpretar o legado material de uma organização que promete uma terra restaurada enquanto construiu ao longo de gerações uma estrutura industrial de impressão de proporções extraordinárias?
Cada pessoa responderá essa pergunta de maneira diferente. Mas depois de olhar para os números, para a história e para os registros disponíveis, eu não consigo ler aquela frase do folheto sem fazer esta reflexão. Os problemas ambientais serão resolvidos? E talvez as perguntas mais interessantes sejam essas. Você já leu alguma publicação da organização incentivando programas próprios de reflorestamento? Você já ouviu falar de uma campanha ambiental promovida por elas em escala comparável à dimensão de sua operação editorial? Você já viu aqueles que se apresentam como futuros administradores da terra, participando publicamente de iniciativas destinadas a restaurar a própria terra? Se essas iniciativas existem, por que são tão difíceis de encontrar? E se existem, por que não recebem a mesma visibilidade dada às promessas sobre o paraíso futuro? Foi justamente essa sequência de perguntas que aquele simples folheto colocou diante de mim. E talvez agora ele tenha colocado algumas delas diante de você também. Da próxima vez que você receber este folheto, você vai olhar para a promessa de um novo mundo ou para o papel em que ele está impresso? Conclusão: este vídeo não busca aprovação, busca reflexão. Não busca respostas definitivas, busca perguntas necessárias. Você pode não concordar com as conclusões, mas dificilmente sairá como entrou. Pense por conta própria. Thank you. Torre. Small. Sério. Muito offset.